Não, eu tenho interesse sim. E também, se você precisar, eu posso ajudar, eu atuo como advogado, né, no Brasil todo, atuo literalmente, tenho ações de uso capião e ações imobiliárias no Brasil todo, mas eu também faço correções, eu sou mentor, né, como eu sou professor, coordenador de pós-graduação, eu atendo muitos advogados com os seus clientes, porque eu corrijo a peça, eu corrijo um despacho, uma contestação, um recurso, e tem muito advogado que é humilde, advogado do bem, e aceita, porque sabe que eu venho para somar, e não para desmerecer, né? Então, normalmente aquele profissional que tem muito ego, ele esconde o quê? Esconde uma fragilidade, né? Os bons profissionais são humildes, né? Então, eu faço muita mentoria, muita mentoria. Então, eu posso ajudar também corrigindo uma peça, se você pegar um advogado que não é da área, não é especialista, né? Para diminuir os riscos para você. E para o advogado, advogada também. Eu entrei mais em contato com o senhor por quê? Porque eu procurei alguns advogados aqui em Santa Cruz. Primeira coisa que eles me falaram que não tem como. Olha que absurdo. Então eu procurei 3 advogados já e aí eu acabei daí, aí o cara eu comecei a ler e comecei a procurar. E aí foi que eu caí nos seus vídeos ali e coisa. E aí que eu comecei a acompanhar. Daí foi que eu acabei sabe? Você sabe hoje, se você digitar no Google, digitar assim, uso capião de herança, o próprio Google ele te responde isso. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. E por que eu falo isso? Porque eu falo com muito carinho para os advogados e advogadas, quem faz tudo não faz nada. É uma realidade. Ah, mas eu atuo no previdenciário. Desculpa, no previdenciário não dá para atuar no imobiliário, são ramos totalmente diferentes. Ah, eu sou trabalhista e sou imobiliário. Também não é. Não é porque trabalhista é totalmente diferente. Quando você atua ainda em áreas que têm o mesmo código, que nem eu faço direito de família, né? Eu faço direito médico, porque eu gosto de direito civil, sou professor titular de direito civil. Mas é diferente, é o mesmo código. Agora, você atuar em ramos com códigos e leis diferentes, eu acho que é uma cachorrada com o seu cliente e com você mesmo, porque você não vai ser especialista em nada, não vai ser respeitado em nada, não vai ser referência em nada, você vai ser mais um cometendo erros e prejudicando os seus clientes. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu te mostrar, que bacana, ó. Ó, no Google, hein? Peraí. Ó, uso capião de herdeiro, ó. Pra você ver, hein? O que está escrito aqui, ó? Para que o herdeiro possa pleitear uso capião do bem de herança, é necessário que a posse seja exclusiva e interrupta. Ou seja, deve o herdeiro pretende uso capião ter mantido a posse. Olha lá, o próprio Google fala que sim. Então, o advogado hoje que fala algo contrário é porque não é da área, está desatualizado. E hoje nós temos várias decisões. Eu estava até te mostrando aqui, ó. Essa é uma decisão que ficou muito conhecida, que é o RESP 16.31.859. Então, falar algo diferente disso é uma desatualização tremenda, né? E acontece. Eu achei estranho por isso, daí eu disse, vou entrar em contato porque eu vi essa parte e outra. Aí veio muito essa questão de quem faz tudo não faz nada, isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então se trabalha bastante com essa área ali e toda essa... Ô Tiago, você vai concordar comigo, não é só o advogado, né? Eu falo que é o médico. Eu levei minha filha numa clínica geral, com todo respeito, né? E minha filha com uma alergia. E ela pegou, não soube explicar o que era, e eu percebi ela digitando no Google, né? Para digitar no Google, para começar eu digito em casa. Eu não vou no médico para digitar no Google, concorda? Sim. Porque você procura um profissional que tenha o mínimo de conhecimento possível sobre aquele assunto. Mas até aí tudo bem. Eu falei, não, às vezes está digitando, está com dúvida, tudo bem. Mas eu percebi que ela não entendia, não gostava do assunto pele, né? Dermatologia. Eu levei minha filha ao dermatologista. O dermatologista passou uma pomada, em 3 dias minha filha tinha assumido a alergia dela. Então, hoje eu aprendi. Desculpa quem não é especialista, mas eu não procuro mais quem não é especialista. Não procuro mesmo. Se eu estou com problema de coração, eu vou no cardiologista. É neuro. Isso é na medicina, isso é na contabilidade também, pessoa jurídica ou pessoa física. Isso é um corretor de imóveis, eu quero comprar um imóvel residencial, o outro é comercial. E advogado a mesma coisa. Se eu quero comer uma boa pizza, eu vou numa pizzaria. Agora, se eu vou numa pizzaria que faz pizza, panqueca, faz arroz e feijão, faz carne, eu não vou comer uma pizza boa, porque ninguém consegue fazer tudo de forma perfeita. Quem faz tudo não faz nada, só engana, né? Sim. E é uma realidade da vida, né? Aí foi uma das coisas que me chamou a atenção, até por isso que eu entrei em contato. Então, sim, se tem, eu tenho interesse mesmo em... Quais são os documentos que você precisa para fazer uso capião, seja qual for, judicial, extrajudicial, administrativo, no seu caso é judicial, né?
você precisa, primeiro documento, a certidão de propriedade atualizada. Se você tiver isso, ótimo. Se não, o advogado, no caso eu, vou solicitar para você. Além desse documento, a certidão de propriedade atualizada, você precisa da certidão de distribuidor civil da esfera federal e da esfera também estadual. Se você tiver, conseguir solicitar isso, ótimo. Se não, o advogado tem que solicitar para você. Depois, também oriento você ter provas da posse. Conta de água, luz no seu nome, declarações de vizinhos. Não precisa ser todos os vizinhos, pode ser pessoas da rua, conhecidos, que declaram que você mora nesse imóvel há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Declaração simples, com uma folha só, reconhece firma. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Se não, o advogado, no caso eu, faço uma declaração, mando para você o modelo. Além disso, contas de consumo, água, luz, fotos, imagens, correspondências bancárias de todos os gêneros, né? Você me falou da internet que está no seu nome, cadastro da empresa, às vezes o cadastro, uma folha de rescisão, tudo isso é prova. Tudo isso é prova para você conseguir ter sucesso na demanda de uso capião. Então, tudo isso é prova. Para ganhar uso capião, você precisa provar a posse. E o legal, Tiago, vamos ser sinceros, você está falando a verdade, Tiago. Está falando a verdade. A pior coisa que tem é a pessoa mentir para o advogado. Eu tive um caso aqui de um rapaz, Rafael, ele não aceitou perder a ação. E é difícil perder a ação, hein? Difícil, graças a Deus. Principalmente uso capião, porque a gente é especialista, tem livros sobre o assunto. Mas ele mentiu. Ele falou que a senhora deu o imóvel para ele. Ele era inquilino. E não deu, né? Na verdade, ele inventou uma história, falando que a senhora amava ele como filho. Não era nada disso. Pelo contrário, a senhora queria botar ele para correr, porque ele não pagava aluguel em dia. E aí apareceu a herdeira, contou a história verdadeira. Então, é muito difícil você perder o uso capião. Você só perde para você mesmo, quando você mente, quando você inventa. Agora, no seu caso, o que você está falando é verdade, você mora aí, é uma posse notória, é muito difícil você perder. Você só vai perder essa ação se pegar um juiz incompetente, um juiz, uma juíza, e vai julgar improcedente, falando, não, esse é herdeiro. Mas aí você vai fazer o quê? Vai recorrer. Vai recorrer porque o terceiro grau entende que pode. E o terceiro grau é a nossa alta corte. Então você recorre para o segundo, talvez ganhe no segundo, talvez ganhe no terceiro. Isso pode acontecer em virtude dos profissionais ruins que existem, né? E quando a gente fala de juiz e juíza, tem muito juíza desatualizado, fora do mercado, é uma realidade. Mas esses são os documentos que você consegue provar a posse. Você tem fotos também? Tem. Isso aí eu tenho bastante. Geladeira, fogão, às vezes uma entrega de uma geladeira, de um fogão, uma televisão. Você tem isso? Tenho. Legal. Tem, até agora por último, agora faz pouco tempo eu compro bastante mercadoria online, coisa. Que legal. De entrega, tenho. Isso aí eu tenho, bastante coisa de correspondência, isso aí tem cadastro nas outras empresas que eu trabalhei, praticamente todas as empresas que eu trabalhei tem o endereço é daqui. Eu vou dar uma olhada nos documentos ali, eu tenho as rescisões das outras empresas que eu tive, tudo, tanto admissão quanto rescisão, é tudo com o endereço daqui. Agora uma coisa que é importante, você tem que provar a posse. A posse a gente prova através de fotos, imagens, contas de consumo, né? Declarações, mas você não pode esquecer de provar as outras coisas. A posse mais pacífica é fácil de provar, é através da certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal. E também o animus domini. O que é o animus domini? Você tem que provar que você se sente dono, que você tem alma de dono, cuidado de dono, intenção de ser dono. Isso como que você prova? Com as benfeitorias que você faz, os cadastros que você faz, né, por aí, para trabalhar numa empresa, para prestar um serviço. Então, as provas do animus domini da posse são parecidas, né? Na verdade, é muito próximo. Você acha que você teria aí 3 pessoas da rua, conhecidos que gostam de você, que você gosta, confia, que assinariam uma declaração? Sim. Sim. E reconheceriam firma no cartório, você acha que sim? Acredito que sim. Tá. Posso até dar uma conversada hoje mesmo com eles aqui, tanto que quem mora na lateral aqui do lado, né, no caso é a minha tia, que no caso é a irmã da minha mãe. Então, ela é uma, aqui do lado aqui também, bem provável, da direita aqui, posso dar uma conversada com eles aqui, na frente aqui, me dou muito bem. O pessoal que tudo na volta aqui sabe. Já me conhece já há muitos anos já, bem de boa. Isso é legal, fico contente, fico feliz. Então você vai ter que separar isso, né? Antes da entrada no uso capião, o que você precisa, eu posso até distribuir a ação e pedir prazo suplementar. Quando é muito difícil a gente separar esses documentos, é demorado, que a gente sabe que é, né? E você está correndo risco, porque um irmão, uma irmã, alguém está te pressionando, olha, eu quero que você saia daí, eu quero que você me pague aluguel proporcional.
Numa situação que você está se sentindo em risco, aí eu oriento fazer o quê? Faz uso capião, distribui, ingressa com o uso capião e pede prazo suplementar para juntar os documentos para você ganhar tempo, né? E já usar a súmula 237. Mas o que a gente tem que fazer antes de fazer um uso capião? Separar os documentos que comprovam a posse. Não precisa de todos os documentos, porque é impossível, né? É impossível. Não, é que assim, ó, como é que eu vou te dizer? As coisas estão tranquilas, não tem pressão nem nada no momento. Não tem não, né? Não tem porque assim, ó, quem está mantendo o imóvel, quem está mantendo os outros terrenos, tudo sou eu. As contas, quem está mantendo tudo sou eu. Só que a minha questão sempre foi, que não falei assim, ó, o meu problema não é dividir com ele, mas sim a questão dele ser casado em comunhão universal de bens. E ela a mulher dele é uma pessoa que não trabalha, que não faz nada, e assim, ó, tipo, aí vem um montante da história junto com a minha mãe ali. Por quê? Porque minha mãe ajudava a pagar as contas deles lá e companhia. Tipo, então hoje ela deixou, depois que ela faleceu, ela deixou alguns seguros, deixou alguns valores. Só que isso vai acontecer? Eles vão derreter esse valor e eu tenho certeza absoluta que pra frente lá, o que vai acontecer? Eles vão acabar se separando e ela vai querer. Porque mulher, quando se separa, tanto homem também, eles querem incomodar. Então eu vou ter que me incomodar mais pra frente, tendo que dividir, no caso, um terço. Vou ter que dar um terço para ela de cada, no mínimo daqui. No caso, dar um terço da casa aqui, do terreno da casa, com a casa e mais um terço do outro terreno aqui. Então, se é para mim gastar, então eu vou gastar logo de uma vez. Já é para se incomodar, vamos se incomodar de uma vez só. Sendo que eu sentei com ele, eu conversei com ele, expliquei a situação, digo, cara, assim, eu compro a tua parte, eu faço, eu fiz assim, ó, N propostas e nada resolveu. E você se dá bem com ele? Nós não somos, como é que eu vou te dizer assim, a gente convive sociavelmente, a gente procura se acertar e procura conversar. Mas a gente tem divergência, sim. Mas nada assim de briga e de outras coisas. Tanto que eu sou um inventariante na questão. Eles tiveram que assinar tudo para mim fazer levantamento de inventário, porque eles moram em outra cidade. Eles moram em Gravataí, na Grande Porto Alegre, lá. E aí, tipo, a princípio, assim, ó, ele, pra ter uma ideia, ele não me liga. Ele não liga para perguntar como é que tá as coisas, não liga para perguntar como é que tá a casa da mãe, como é que estão as contas. Tipo, eu tenho que chamar ele e digo, meu, tem que pagar isso aqui, ó. E aí, quando a sua mãe era viva, era a mesma coisa ou era um tratamento diferente? Tinha mais união? O que você acha? Não, era a mesma coisa. É que assim, ó, o que aconteceu? Ele é meio desligado, é isso? Não, é que aí que tá. Ele conheceu essa moça e aí eles foram morar em Gravataí. Só o que ela fez? Ela criou uma bolha ao redor dele para que ninguém chegue perto dele. Tipo, ela quer ele só pra ela. Porque hoje ele trabalha como engenheiro de software, né? Só que o que acontece? Então ele trabalha em casa, ele não tem círculo de amizade, ele não tem vínculo, é ele e ela. Tanto que no dia, muita gente veio conversar comigo no dia do velório da minha mãe. Disse, mas que estranho, ela não sai de perto, eles não conversam com ninguém e coisa, sabe? Ele ficou meio que antissociável, com poucas pessoas só. Porque ela criou uma bolha ao redor dele e não deixa ninguém chegar perto. Pra ter uma ideia, eu nunca fui na casa dele. Nossa, eu fui que chato, que a mãe faleceu, porque ele ficou empenhado com o carro dele em Porto Alegre, como a mãe foi transferida de Santa Cruz para Porto Alegre. Ela faleceu em Porto Alegre, então a gente fez todos os trâmites lá, e aí ele ficou empenhado, eu tive que levar ele até em casa, com o carro dele, e aí eles vieram comigo, mas foi a única vez que eu fui na casa dele. A minha mãe passou mais de 5 anos sem conseguir conversar com ele, de chegar ao ponto de pedir por favor para poder falar com o filho dela, sendo que quem pagava as contas na época era minha mãe, quem botava comida na mesa era minha mãe dele. É fogo, né? Tiago, uma outra coisa que eu queria falar para você, hoje também outro documento que você pode usar é a ata notarial. A ata notarial no uso capião extrajudicial é obrigatória e ela tem que seguir vários requisitos do provimento 65. A ata notarial, quando você precisar, se precisar, no caso eu vejo que não, mas é importante você saber, vai que você tenha facilidade. É uma ata onde o tabelião vai olhar os documentos, você vai levar os documentos que você tem que comprova a posse, impressos, né? Ou num pendrive também. Uhum. O cartório, o tabelião de notas, o escrevente, seja ele, seja ela, vai olhar. Fala, nossa, você tem evidências de ter a posse há mais de 15 anos.
E ele vai fazer uma declaração. Eu declaro para todos os fins de direito que, com base nesses documentos que eu olhei, no dia tal, no horário tal, existem evidências que o Thiago tem a posse há mais de 15 anos. Veja que essa ata notarial não é uma ata notarial de uso capião extrajudicial, é uma ata notarial de prova, probatória. Essa ata também ajudaria também você fazer uso capião judicial e ganhar uso capião judicial. Não é obrigatória. Não é obrigatória. No seu caso, eu vejo que você tem muitos documentos, mas é importante você saber que também é mais um instrumento. Mas ajudaria. Ajudaria. Só que o problema é, tem que explicar direitinho para o cartório. O ideal é você passar para o advogado, para mim, no caso, o contato desse escrevente para poder explicar. Porque tem tabelião e tabeliã que faz confusão. Acha que você está querendo fazer uso capião no cartório. E não é o que você quer fazer. Você quer uma prova, através de ata notarial, para ganhar o seu uso capião judicial. Então, acontece muita confusão em relação a isso, tá? Sim. Tá. Mas eu não faria nesse momento, não. O tempo de posse que você tem, eu acho que não é necessário. Não, primeiro que ela não é obrigatória, a ata notarial no uso capião judicial. Não é. E segundo que você tem muitas provas, é muito tempo de posse, né? Sim. Que eu ia solicitar daí para fazer, para me passar daí o que eu preciso dos documentos ali, se tem como mandar via e-mail ou via WhatsApp mesmo, para mim... Você está com o papel aí? Não poderia me mandar direto pelo WhatsApp mesmo? Eu vou pedir para você anotar, porque no WhatsApp, como eu já começo um outro atendimento, eu tenho receio de esquecer. Tá, só um minutinho. Deixa Tá bom, pega aí. E eu falo isso, Thiago, porque nossa vida é muito corrida, né? Você acaba um negócio, você já vai para outro. Ontem eu acabei, acho que foram 5 atendimentos. Aí eu fui para correção de peça, fui para fazer peça, terminei de sair correndo para dar aula. Então, assim, a nossa vida é muito maluca. Então, se a gente assumir um compromisso no meio do dia, esquece, às vezes você fica chateado. Então, eu prefiro te resolver sempre na hora, né? Tá. Ó, os documentos que você precisa: contas de água, luz, energia, correspondências de todos os gêneros, né? Que você falou na internet, fotos, se você achar, a certidão de propriedade antiga, às vezes está em algum lugar, talvez você guardou, sua mãe guardou. No caso, se eu tirar a certidão, no caso atualizada... Pode ser, pode tirar uma certidão atualizada, você consegue fazer isso pela internet, hein? Uma certidão atualizada é que eu vou precisar igual por causa do inventário, né? Você já vai solicitar, né? Verdade. E eu posso postergar, no caso, a questão do inventário, para ver se no caso eu não vou precisar botar o imóvel junto do inventário? O inventário vai depender da cabeça do juiz. Tem juiz e fala, apresente a certidão para ver se o imóvel está no inventário. Em regra não precisa. O enunciado 492 da quinta jornada de NCB ele é muito claro. Posse é posse, direitos hereditários é direitos hereditários. Então, em regra, não precisaria estar no inventário. O juiz ou a juíza pode ser que requeira isso e você vai ter que responder. Flora, não existe a necessidade. Estou regularizando através da posse. Então, tem muita coisa que pode acontecer, né, que você vai desviando e vai mudando o caminho, entendeu? Tá. Agora, uma informação é importante. Você não é obrigado a colocar no inventário, também se colocar não atrapalha o seu direito de uso capião, entendeu? Tá. Correspondências, fotos, certidão atualizada do imóvel. Certidão atualizada do imóvel. Certidão de distribuidor civil, a ideia é que o advogado solicite isso para facilitar para você. Certidão? Certidão do distribuidor civil. Distribuidor civil. Isso. Tá, isso eu pego no próprio cartório? Você consegue solicitar no site do TJ do Estado, no caso, o site TJ do Rio Grande do Sul. Você vai lá em certidões, aí você faz uma solicitação, certidão de propriedade. Certidão de distribuidor civil. Tá, site do TJ. Mas isso o escritório solicita para você. Tá. O que mais? A declaração dos vizinhos?
assinado e com firma reconhecida, é isso? Isso, pode ser depois da distribuição dos campeão também, tá? Mas é importante você saber que está pacificado, cabe os campeões de herdeiro. Então, é possível fazer os campeões de herança sim, porque você é o herdeiro que tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva. O que é gestão exclusiva? Só você paga as contas, faz manutenções. E é isso que você tem que provar no processo, a gestão exclusiva e a posse exclusiva. Porque para fazer os campeões a gente tem que ter pressupostos, posse, mas pacífica nos nomes. No caso de herdeiro, imóvel objeto de herança, a gente tem que provar alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais é a posse exclusiva e a gestão exclusiva, tá? Tá. Tá, com firma reconhecida. Isso. Essa declaração é assim, declaração de ciência, o título. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins que o Thiago tem a posse há mais de 15 anos, de forma mansa, pacífica e com ânimos domi. Tem um modelo que eu posso te mandar também, tá? Ah, pode ser daí. Mas eu te mando a partir do momento que você fala, vou fazer. Por quê? Porque aí eu vou te cobrar um monte de documentos, né? Vou te orientar, senão fica bagunçado. Senão eu te jogo um monte de documento para você mandar para mim. Então tem que ser tudo organizado para a gente não se perder. Porque o uso de capim é muito documento, né? Sim, não, tranquilo. É até por isso, até aos poucos, tipo assim, ó, eu não, nem sempre eu vou conseguir te responder ou conversar contigo em horário comercial. Não tem problema. Você manda a mensagem, a sua dúvida, e eu te respondo sempre no dia seguinte, tá? Não tem problema. Eu faço isso, tem muita gente que estranha, porque tipo, eu respondo à noite, e aí eles me respondem durante o dia. E a gente faz parte, né? Assim, faz parte. É que eu trabalho com transporte de valores, né? Ah, trabalho com carro forte. Agora, daí não tenho contato com o telefone durante o horário comercial. Hoje deu acaso, não. Eu solicitei folga justamente para ajeitar essa parte. E tem mais umas coisas do inventário que eu preciso correr em bancos e algumas coisas. Então eu tenho sempre que pedir folga. Você fala com a Maria ou a Sara, você pede o contato da Ana. E aí você vai fazer o quê? Assinar a procuração, vai te cobrar os documentos, um resuminho que você vai fazer. Esse resuminho você pode escrever, você pode digitar no WhatsApp, foi mais fácil para você. Algo muito tranquilo. A gente está aqui para somar, né? Não para atrapalhar um outro ou fazer questões burocráticas. Porque eu preciso desse resumo para juntar com o meu relatório, depois da nossa conversa, a gente unir o útil ao agradável e ficar mais forte. Mas está pacificado, hein? O campeão de herdeiro cabe, você já sabe, tem decisão. Nós vamos trabalhar em cima dessa decisão do RESP, né? 1631.859, que foi o Superior Tribunal de Justiça, decidiu lá em 2018 que é possível fazer uso campeão de herança ou de herdeiro. Pode ser que seja muito tranquilo, normalmente pode ser que o irmão se habilite, questione. Não é porque ele se habilitou como terceiro interessado ou contestou, você vai perder a ação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O gritar, às vezes não funciona, muitas vezes não funciona. Você tá dentro dos seus direitos, conforme o direito do Superior Tribunal de Justiça. Tipo, entrada com uso, entrou com uso capião, quanto tempo isso é comunicado para ele? Como é que funciona isso? Na verdade, ele vai ser citado... quem é citado no uso capião? Os herdeiros, o proprietário que consta na matrícula, a proprietária, os respectivos herdeiros e os confrontantes, confinantes, que são os vizinhos. Quando a gente fala de citado, em regra, é por correio. Quando a gente não acha o endereço dessa pessoa, o que a gente vai fazer? Num terceiro momento, nós vamos pedir a citação por edital. A citação por edital é fictícia, porque ninguém lê o Diário Oficial de Justiça. Então, presume-se que a pessoa leu. Não existe isso, né? É bem fictício mesmo. Então, professor Júlio, todos vão ficar sabendo do uso campeão? Não necessariamente, depende da situação concreta, entendeu? Tá. Não, é só por questão, porque assim, ó, isso é uma coisa notável, isso é uma coisa que vai indispor, é fato, né? E você tem que preparar o seu psicológico, né? Porque uso campeão de herdeiro, uso campeão de uma situação de aluguel, é que nem aluguel. Aluguel eu não posso fazer uso campeão. Mas vamos dizer que eu paguei aluguel, depois eu deixei de pagar aluguel e fiquei 10 anos sem pagar aluguel. Essa posse já dá para fazer uso campeão. Porque o locador sumiu, sei lá o que aconteceu. Então, são situações mais complexas esse tipo de uso campeão. Então você tem que ter um psicológico bom, porque é uma ação que pode ser muito rápida, simples, mas é uma ação que pode ter alguns transtornos, no sentido de alguém se habilitar, no sentido do juiz marcar uma audiência de instrução e julgamento que não é comum. Então tem que estar bem, né? O seu psicológico precisa estar bem para você suportar isso no bom sentido e conseguir resolver seu problema, entendeu? Não,
Isso aí pra mim tá tranquilo, tá de boa. Isso aí eu sei, isso eu tô ciente que provavelmente eu vou me dispor com ele. Isso aí não tem problema nenhum com isso aí. E sabe por que eu tô falando isso, Thiago? Porque mais que um professor seria um amigo, né? E eu quero teu bem, eu quero que você tenha a cabeça boa. A vida é tão curta, né? Você vê, você perdeu tua mãe, perdi meu tio. Então, assim, você tem que blindar a mente, porque a gente não sabe a atitude do seu irmão, né? Você faz os campeão. Pode ser que ele chegue em você e fale assim, irmão, vamos fazer assim? Tá bom, tá certo. Você que mora aí mesmo. A gente não sabe a cabeça da pessoa. Às vezes a gente acha uma coisa ou outra. Às vezes ele chega em você, ó, me dá 10 mil reais, 20 mil reais aí parcelado e tá tudo certo, né? Porque eu acho que eu tenho direito. Ele é um cara que não decide nada, ele tem que perguntar pros universitários dele lá. Que é a mulher dele. Se a mulher dele falar, não, tu faz isso, ele faz, senão não. E aí com certeza, tipo, ele vai se habilitar, ele vai querer chiar, isso é fato, isso aí eu tenho certeza já, que isso aí eu já tô tranquilo, já sabendo o que vai acontecer. Então eu prefiro me dispor agora já que as coisas estão da maneira que estão, já tá quente, está sendo ajeitadas as coisas e já está tendo em disposição, então a gente já se dispõe logo de uma vez, logo. Depois daqui talvez uns 5, 10, 15 anos, aí talvez as coisas fiquem melhores. E eu tô te falando isso, Thiago, porque como eu atuo muito com os campeão, eu já vi de tudo, viu, Thiago? Eu já vi clientes, né? Ah, professor Júlio, minha prima, né, meu irmão, minha irmã, não vai fazer acordo, vai dar confusão, eu já estou até preparando o meu psicológico. E aí você vai ver, não é nada disso, a pessoa já aparece e fala, tal, eu concordo. Então, sei lá, as coisas podem acontecer, a vida é uma loteria, né? Coisas boas e coisas ruins, então quem sabe, vamos pensar positivo, né? Tô precisando. Vamos pensar positivo, às vezes acontece sim. Sim. Não, tá tranquilo então. O seu uso campeão, o que é importante você saber? Você está usando o extraordinário, ou extraordinária, do artigo 1238. Então, você não necessariamente precisa ter um justo título de boa-fé. O que é o justo título de boa-fé? É um documento que você comprou a posse, uma escritura pública, uma carta de educação, uma carta de matação, uma sentença, um formal de partilha. Você tem que ter um documento que justifique a sua entrada no imóvel. Você não tem. E o seu uso campeão que você vai usar não necessita desse documento. Esse justo título é necessário em algumas espécies de uso campeão. Entre elas, né, são algumas, o uso campeão ordinária, que é um uso campeão de 10 anos, que exige justo título de boa-fé. Não é o seu caso, você está usando o extraordinário, entendeu? Que é 15 anos de posse e cai para 10 quando você tem moradia habitual no imóvel. E que eu ia te perguntar também, esse no caso, que nem esse contrato de regime de comodato, ele pode ser anexado também? Esse contrato de regime de comodato, quem que assinou esse contrato? Foi eu, na época a minha primeira mulher e ela também, a minha mãe. Tá, mas assinou, e quem que é o titular desse contrato? Você e... Eu. Você. E quem que é o outro, no polo do comodato aparece quem? Eu e a minha primeira esposa. Irma, portadora da cédula, Tá, mas no comodato quem que te emprestou o imóvel? No caso, a minha mãe. Tá. Ela fez essa parte, ela fez esse contrato aqui aquela vez quando a gente construiu aqui por causa da minha primeira mulher. Entendi. Pra ficar tudo... Esse comodato, você tem que, eu falo, né, brincando, os alunos dão risada, mas é verdade, você tem que tacar fogo nele. Por quê? Porque quem aluga um imóvel ou, né, tem um comodato, não pode fazer os campeão, não tem posse para fazer os campeão. É que eu entendi que você fez esse comodato, tua mãe, por questões de segurança, receio que num divórcio, uma separação, viesse, né, a ter direito do imóvel. Então foi um contratinho de gaveta, um comodato de mentirinha. Mas esse comodato você tem que jogar fora, porque para você nos campeões isso não pode entrar, porque não é real, foi ficto, né? É um contrato que não corresponde à realidade, tá? No caso, ele só me prejudicaria, então. Muito, né? Muito, porque pega um juiz, uma juíza que não vai ler com calma, entender a história, ele não vai entender que foi um comodato feito, né, entre mãe e filho para proteger o bem, né? O que foi isso, né? Foi feito entre vocês para proteger o bem. O juiz, a juíza não vai entender, ele vai ver comodato, o assessor, a assessora vai julgar improcedente a ação. Então, eu entendi que esse comodato não era real, mas de fato não tem que ser juntado nos campeão não, tá bom? Cuidado, hein? Não junta não. Não, então vamos incendiar esse troço, vai que né, vaza. Mas cabe os campeão contra parentes, né? Na verdade não é contra ninguém, né? Os campeões você não faz contra alguém, é uma ação declaratória.